Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Chegamos ao último tópico da escatologia individual. Hoje falaremos sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, lemos: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. A doutrina da ressurreição é a coluna vertebral do cristianismo. Ela começa com a ressurreição de Cristo e desemboca com a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, depois do milênio e no estabelecimento do juízo final. Bom, a Bíblia fala de vários tipos de ressurreições. Por exemplo, a ressurreição nacional, a ressurreição da nação de Israel. Está retratado em Ezequiel 37, Oséias 6, 1 a 4. Nós temos a ressurreição espiritual, o que aconteceu conosco. Efésios 2 e 1 diz que Cristo nos ressuscitou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A ressurreição propriamente dita é aquela que está escrita em Daniel capítulo 12, versos 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aquilo que Jesus disse em João 5 e 28. Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão, os que estiverem no sepulcro ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Essas duas expressões, ressurreição para a vida eterna, ressurreição para a vergonha eterna, trata-se da doutrina da ressurreição, que está dividida em dois blocos, em duas fases. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, que se darão em períodos diferentes. E temos casos de restauração da vida natural. E nós podemos chamar de ressurreição, mas não é ressurreição no aspecto escatológico. Nós temos 8 casos de restauração da vida. O caso do filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, o homem que caiu e tocou nos ossos de Eliseu, na sepultura de Eliseu, Lázaro, Dorcas, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Eutico. Esses são casos de restauração de vida. Vamos então falar sobre a ressurreição definitiva, a ressurreição propriamente dita na sua ordem. Veja em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, Paulo diz: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está falando em uma ordem na ressurreição. Existem fases dessa ressurreição escatológica. O capítulo 15 de 1 Coríntios trata-se de eventos escatológicos e trata-se de festas proféticas. Veja, no capítulo 15, verso 3, Paulo está falando da morte de Cristo. Se fala da festa da Páscoa, Pessa, que está ligada a Matzot, ou pães sem fermentos, pães asmos. A segunda festa depois de Páscoa e pães asmos é a festa das primícias, o Bicurim, que está ligada a Pentecostes. É essa expressão que Paulo usa no verso 20. A linguagem de Paulo é a linguagem de festas proféticas. Primícias, Bicurim. Como se dava então a festa das primícias? A festa das primícias, que acontecia logo depois da festa de Pães Asmos, que antecedia Pentecostes, se dava da seguinte maneira: o primeiro molho colhido, o primeiro feixe de trigo era levado para o sacerdote que movia, isso era chamado as primícias. Depois vinha a colheita geral e ficavam os abiscos para os pobres. Paulo está dizendo que a primeira ressurreição se dará
com fundamento tipológico e profético nessa festa das primícias. Como se dará então? Então vamos ver a primeira fase, que é a primeira ressurreição. Primeiro, Cristo as primícias dos que dormem, ou seja, Cristo, o primeiro da ressurreição, a Bíblia chama Cristo o primogênito da ressurreição, ele tem preeminência em tudo. Então Cristo ele ressuscita como primícias, o primeiro feixe da festa das primícias. E Mateus 27, 52 e 53 diz que quando Cristo ressuscitou, depois da sua ressurreição, alguns santos ressuscitaram ali também com ele. Essa é a primeira ordem da ressurreição. Na festa das primícias, nós temos depois a colheita geral. Essa colheita geral acontecerá exatamente no arrebatamento da igreja. Veja que Paulo diz: cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo vai falar disso aqui em 1 Coríntios 15, verso 52, quando ele vai ligar também a festa das primícias a Onteruá, a festa das trombetas, que fala do arrebatamento. Veja o que ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes do toque do último toque da trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então haverá a colheita geral no arrebatamento. Paulo vai falar sobre isso também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no momento que o último toque do chofar for tocado, nossos corpos serão transformados para o arrebatamento, mas antes da transformação dos nossos corpos, as almas dos crentes que estão no paraíso descerão, encontrarão os restos mortais, os corpos, receberão a glorificação e ressuscitarão para crentes arrebatados, ressuscitados, encontrarem com Jesus nos ares. Essa é a colheita geral. Mas note que na festa das primícias havia os abiscos que ficavam para os pobres. Essa é a última fase da primeira ressurreição, os abiscos da grande tribulação. Esses abiscos da grande tribulação serão os crentes que vão ressuscitar, começando pelas duas testemunhas, né? Nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, que na grande tribulação, quando o anticristo estiver martirizando, matando os crentes da grande tribulação, eles vão estar morrendo, capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 7, verso 14, e eles ressuscitarão no final da grande tribulação, quando Jesus vier em glória. Os primeiros a ressuscitar, antes mesmo da volta de Jesus em glória, são as duas testemunhas. Está no capítulo 11 de Apocalipse. Mas no capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, veja, quando Jesus vem em glória, depois dos 7 anos de tribulação, depois dos 7 anos de boda de cordeiro, quando ele vem para que Satanás é preso, para estabelecer o governo, veja o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, os que assentaram sobre eles, as quais foram dado o poder de julgar. Os 12 tronos que Jesus disse, onde sentariam os 12 apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus aqui vai estar reinando em Jerusalém, no juízo das nações, né, antes que comece o milênio. Veja o que é que vai acontecer. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa. Esses são os mártires que morreram pela sua fé na grande tribulação. E viveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui se termina a última fase da ordem da primeira ressurreição. Os abiscos da grande tribulação, os mártires que ressuscitam agora no final da grande tribulação e no início do milênio.
Então, como é que se dará a ordem da ressurreição, da primeira ressurreição? Primeiro Cristo, como a primícia, aqueles que ressuscitaram com ele, a colheita geral, os crentes ressuscitados no arrebatamento, as duas testemunhas e os crentes martirizados na grande tribulação, que ressuscitam no final da grande tribulação e no começo do milênio. E aí nós vamos para a última fase, a segunda fase da ressurreição, que é a segunda ressurreição, ou a última ressurreição. Note que no versículo 5 de Apocalipse 20, a Bíblia diz: mas os mortos não reviveram até que o mil anos se acabe. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo 1000 anos. Agora veja, no verso 11 de Apocalipse 20, veja o que é que diz. E vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não achou lugar para eles. Verso 12, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aqui é a última ressurreição. A segunda ressurreição. Depois do milênio, quando se estabelece o juízo final no grande trono branco, todos os ímpios que estão agora no Hades, desde Caim até aqueles que vão morrer durante a grande tribulação, algum ímpio que morra no milênio, vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco, agora com corpos imortais, mas que vão sofrer a penalidade eterna. E a Bíblia diz que o Hades, o lugar intermediário onde eles estão agora, as almas dos ímpios, o Hades vai entregar os seus mortos, as almas vão sair do Hades. A morte, não vai haver mais morte física depois disso aí, será a morte eterna. Os corpos daqueles que estão no mar ressuscitam e todos são lançados agora, depois dessa última ou segunda ressurreição, são lançados no lago de fogo ardente para perecerem eternamente, banidos da presença de Deus. Esta é a segunda ressurreição. Note que a primeira ressurreição começa Cristo e as primícias dos que dormem, a colheita geral no arrebatamento da igreja, os abismos da grande tribulação, e aí essa primeira ressurreição termina depois de 7 anos da grande tribulação, mas só depois de 1000 anos de milênio é que acontece a segunda ressurreição, o juízo final, e então os ímpios ressuscitados para o juízo final são lançados na jena, no lago que arde em fogo e enxofre.